Bom dia, meus amigos e minhas amigas. É com grande honra que hoje venho falar para vocês, conversar nesse dia sobre um assunto que tem me preocupado imensamente, que é a questão da discriminação racial, do racismo ainda presente na sociedade brasileira. Durante tempos eu aprendi na minha vida, na minha experiência de movimento social, na minha experiência de movimento social, de tudo que eu já experimentei nas lutas sociais, nas lutas políticas que eu já travei, eu aprendi que que é intolerável o racismo, né? É intolerável. A gente não pode achar que só, por exemplo, a lei que trata do racismo, do combate ao racismo é de 1989, né? A gente tem várias tipificações, mas a gente não pode deixar que esse racismo ele perdure através das gerações, sobretudo das crianças, né? Das crianças que não podem reproduzir o racismo na sociedade, porque os adultos já estão aí, a gente já sabe que a situação é essa e a gente lida com essas situações vexatórias, mas as crianças a gente tem que educá-las para que elas não reproduzam isso no futuro. Durante muito tempo eu via que o racismo foi ensinado, que o racismo era velado, que o racismo era estrutural, mas é preciso a gente atacar o cerne do problema, que é a infância, que é, além disso, além da infância, ensinar desde cedo os valores de respeito às diferenças, mas acima de tudo no seguinte, incutir o pensamento nas crianças que no fundo não existem diferenças. As diferenças não existem, porque elas estão apenas na cabeça das pessoas. Elas não existem no fundo, elas apenas estão na cabeça das pessoas. Vamos ensinar as nossas crianças a tratar todos igualmente, com humildade, com respeito, com tolerância. E mais uma coisa que eu considero essencial dizer aqui, né? É preciso que a gente envolva a sociedade civil no combate ao racismo estrutural. Mas para que a gente envolva a sociedade no combate ao racismo estrutural, vai ser necessário, além de políticas públicas bem elaboradas, leis de racismo bem feitas, vai ser necessário conscientização, a mudança através da educação. A educação é que vai construir as bases de uma nação sem racismo, né? Eu tenho um projeto que é ligado ao Pacto pela Vida dos Negros e Negras, que vele por implementar, por tornar com mais eficácia a aplicabilidade de políticas públicas de igualdade racial. É preciso pensar políticas públicas de igualdade racial que vai além de cotas nas universidades, que vai além de cotas que eu enxergo que acontece muito, né? São políticas públicas educacionais muito fortes aqui no Brasil, né? Porque o Brasil, vocês sabem, com todos os defeitos que tem, mas a gente sabe que o Brasil teve uma forte influência marxista na sua sociologia, né? É preciso a gente atribuir um significado mais estratégico a essas políticas públicas de igualdade racial, a começar pelas denominações cristãs, pelas mais diversas denominações. A gente sabe que o racismo ele é direcionado a uma categoria da população que acaba sofrendo mais o racismo, que é a religião de matriz africana. A gente não pode tolerar isso. Dentro do cristianismo a gente tem o chamado personalismo de São Tomás de Aquino, né? De acordo com o personalismo de São Tomás de Aquino, eu já falei isso em diversas lives minhas, a gente não pode confundir a instituição com a pessoa. Se a pessoa errou, a gente tipifica. A pessoa errou, tal. Se ela errou, ela vai ter que pagar e responder pelo que ela fez. Mas confundir isso com a instituição, isso é personalismo. E São Tomás de Aquino combatia isso com todas as forças. Com todo o vigor da sua fé, São Tomás de Aquino combatia o personalismo. Além de combater o personalismo que intoxica as instituições sociais, ele combatia
Também o maniqueísmo, as estruturas maniqueístas na sociedade, né? Isso é muito forte aqui no Brasil. Além disso, o clericalismo, né? Que o Papa Francisco combate, né? Que ele condena em suas homilias. Além do clericalismo, a questão da secularização, né? Da fé, das mais diversas denominações. Mas por que eu estou dizendo isso tudo do racismo? Porque dessas 4 vertentes: personalismo, clericalismo, né? Secularização, tudo isso que eu falei. Por quê? Porque a sociedade brasileira, ela foi assentada nessas 4 vertentes, né? Tivemos um povo que foi escravizado. Tivemos um processo de escravização aqui no Brasil, né? Um processo de escravização que levou os grilhões da escravidão para milhões de negros africanos, né? Durante décadas foram postergados os direitos a essa população. E só agora Portugal está reconhecendo que, de fato, tem a necessidade de termos uma reparação a essa população. Mas foi o que eu falei, não basta só reparação, cotas, aspecto financeiro, não. É preciso ir além disso, envolver a sociedade, educar as crianças e, por fim, além de envolver a sociedade, envolver as crianças na tarefa de construir um futuro sem racismo, é preciso um pacto grande, um pacto nacional pela vida dos negros e negras, conforme eu falei nesse presente vídeo. Um pacto que vele por políticas públicas de igualdade racial. E o que são as políticas públicas de igualdade racial? Educação, de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, que diz, que afirma, que frisa que nós precisamos de educação para melhorar esse país e combater o racismo, tudo aquilo que a gente sofre de racismo nesse país. Os negros e negras que sofrem discriminação racial. Não basta só uma lei, a de 1979, que foi fruto do movimento negro. Não basta só isso. É preciso envolver a sociedade civil no enfrentamento à discriminação racial nesse país. Com muita força, com muita fé e com muito empenho, a gente pode combater e vencer essa chaga histórica que ainda nos acomete nesse país. Então, meus amigos, vamos pensar, né? A lei que foi advinda do movimento negro, essa lei de 1989, ela precisa de nós para construir uma sociedade livre de discriminação racial, de discriminação étnica, um país livre de racismo, livre de preconceito de raça, de sexo, de origem, enfim, de tudo, para que a gente construa uma nação onde não vele um ditado A, B, C ou D, mas a competência, a coragem, o empenho, o fato de você ser uma pessoa justa, né? Eu comungo de uma fé milenar, que é o cristianismo. E nessa minha fé, eu afirmo para vocês, eu vejo um futuro de grande monta, para o nosso Brasil. Eu vejo um futuro ainda sem racismo, mas vai ser preciso a gente cumprir algumas etapas, alguns requisitos, como envolver a sociedade, conforme eu falei, a sociedade civil, ensinar nossas crianças, ensiná-las o que é um projeto de vida, que inclui o amor ao próximo, né? Que inclui o amor ao próximo. Não podemos fechar os olhos, nem deixar ninguém para trás vivendo a chaga secular do racismo aqui no Brasil. Nós sabemos, né, outro sim, que construir essas políticas públicas demanda tempo, demanda maturação, demanda, sobretudo, muito trabalho em equipe, muito tempo. Vai ser preciso muita reflexão e muito trabalho para a gente ainda construir o país que a gente sonha, o Rio de Janeiro que a gente sonha, São Paulo, enfim, as 27 unidades federativas, com muita paz no coração das pessoas, com muito respeito, né? Porque no fundo, meus amigos, as diferenças, elas não existem. Todos nós somos iguais. Não devemos agradar a ninguém na hora de combater o racismo com muito vigor. Doa quem doer. A pessoa que comete o racismo deve ser punida exemplarmente. Doa quem doer.
Não devemos agradar ninguém. E somente agradar a Deus amando o próximo como a ti mesmo. Muito obrigado.